Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre 2 Nef, capítulo 27. Gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Gostaria de aconselhar cada um que faça a leitura também das Escrituras, segundo Nef 27, a sua leitura individual, e dessa forma convide o Espírito e tenha melhor aproveitamento das Escrituras, que nada mais são do que as palavras do Senhor transmitidas a nós através de seus profetas. Nesse capítulo 27 de 2 Nef, Nef então está falando, ele fala sobre o livro de Mórmon, fala sobre outros acontecimentos dos últimos dias. Tá? Fala sobre a restauração, ele fala sobre a apostasia também. Tá? No versículo 6 ele fala o seguinte: acontecerá que o Senhor Deus vos revelará as palavras de um livro e serão as palavras dos que adormeceram. Então ele está falando sobre o livro de Mórmon. A palavra dos que adormeceram é a palavra de pessoas que já passaram para o outro lado do véu. Tá? Nos versículos 9 ao 11, ele fala um pouco mais claro sobre o livro de Mórmon. O livro, porém, será entregue a um homem, e ele entregará as palavras do livro, que serão as palavras dos que adormeceram no pó, e ele entregará-las a um outro. Mas não entregará as palavras que estão seladas, nem entregará o livro, porque o livro será selado pelo poder de Deus, e a revelação que foi selada será guardada no livro até o devido tempo do Senhor, quando virão à luz, pois eis que revelam todas as coisas, desde a fundação do mundo até o seu fim. E dia virá em que as palavras do livro que estavam seladas serão lidas nos telhados das casas, e serão lidas pelo poder de Cristo, e serão reveladas aos filhos dos homens todas as coisas que ocorreram aos filhos dos homens e que ocorrerão até o fim da terra. Tá? Então esse é uma explicação sobre o conteúdo do livro de Mórmon. Tá? Ele vai revelar todas as coisas que aconteceram aos filhos dos homens desde o princípio e todas as coisas que acontecerão até o fim da terra, tá? Então ele está dizendo aqui que a terra teve um início, que a terra terá um fim, e que todas as coisas estão escritas nesse livro que seria revelado, as palavras dos que adormeceram, que é o livro de Mórmon. Tá certo? E as coisas serão reveladas, todas elas, todo o conteúdo do livro de Mórmon será revelado no devido tempo. Tá? E dia virá em que as palavras do livro que estavam seladas serão lidas nos telhados das casas, e serão lidas pelo poder de Cristo. Quer dizer, todas as pessoas isso quer dizer que todas as pessoas vão ter conhecimento do livro de Mórmon. Todas as pessoas, sem exceção, terão condições de ler esse livro, de ouvi-lo, de estudá-lo, interpretá-lo, aplicá-lo em sua vida. Tá? No 23, porque eis que eu sou Deus, eu sou um Deus de milagres, e mostrarei ao mundo que sou o mesmo ontem, hoje e para sempre, e não trabalho com os filhos dos homens a não ser de acordo com sua fé. Tá? Então, as placas, elas não são reveladas a nós ainda, nesse momento. Só o Senhor providenciou testemunhas, um certo número de pessoas que viram as placas,
e testificaram ao mundo sobre a existência delas. Então, nós que não vimos as placas, nós precisamos exercer a nossa fé, né? No 25 e no 26. Pois que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas afastou de mim o coração, e seu temor a mim é ensinado segundo os preceitos dos homens. Portanto, farei uma obra maravilhosa no meio deste povo, sim, uma obra maravilhosa em um assombro. Pois a sabedoria de seus sábios e instruídos perecerá, e o entendimento dos seus prudentes será escondido. Tá? Ele está falando sobre a apostasia. Ele fala sobre as pessoas utilizarem seus lábios, né? Seus preceitos, né? Para tentar convencer as pessoas, né? Algumas pessoas até digamos que sejam bem intencionadas, mas não possuem a plenitude do Evangelho, né? Então ensinam os outros conforme os seus preceitos, né? Conforme o preceito dos homens, ou então misturam a doutrina contida nas Escrituras com a doutrina dos homens, né? Isso é apostasia. Isso é se aproximar do Senhor com a boca, né? Mas se afastar do coração. Esse é o temor a mim ensinado segundo os preceitos dos homens, né? Temor ao Senhor é reverência, respeito, guardar os mandamentos, né? Isso significa temor, no sentido das Escrituras, né? E óbvio, né? Como nós conhecemos o bem e o mal, né? Nós vamos temer as consequências do mal, né? Então nós vamos nos afastar do mal e procurar nos aproximar do bem. Isso significa temor do Senhor, né? E ele fala sobre os últimos dias. Então, a obra maravilhosa no meio deste povo, né, é a restauração. Está falando da restauração, né, que é a restauração do Evangelho, a restauração da Igreja de Jesus Cristo, dos convênios, do sacerdócio, né? É essa a restauração que ele está falando, essa obra maravilhosa. Do 29 ao 31, ele fala o seguinte: E naquele dia o surdo ouvirá as palavras do livro, e de dentro da escuridão e das trevas verão os olhos dos cegos. E os mansos também florescerão, e seu gozo estará no Senhor, e os pobres regozijar-se-ão no Santo de Israel. Porque tão certo como o Senhor vive, eles verão que o temível será reduzido a nada, e o escarnecedor consumido, e todos os que procuram a iniquidade serão desarraigados. Tá? Muitos ensinamentos nesses 3 versículos, né? Muitas coisas que nós podemos interpretar aqui. O surdo ouvirá as palavras do livro, né? Tá? Então, sem exceção, as pessoas, todas elas terão conhecimento, né, do livro de Mórmon, da restauração, né? Até os surdos, né? Através de áudio, através do testemunho de outras pessoas, né? E dentro da escuridão e das trevas verão os olhos dos cegos, né? As escrituras na linguagem dos cegos, né? As escrituras na linguagem dos surdos, né? Também podem se incluir nessa profecia. E os mansos também florescerão, e seu gozo estará no Senhor. Então, aqueles que são humildes, né? Que agem com fé, com humildade, né? Esses que vão ser o destaque, né? E florescerão, tá? Nos últimos dias. E os pobres regozijar-se-ão no Santo de Israel. Tá? Então, aqueles que não procuram as riquezas do mundo, né? Mas procuram a sabedoria. Esses que são os pobres, né?
regozijar-se-ão. Tá? Então, quer dizer, não vai chegar um momento em que, por causa do entendimento do Evangelho, né, não haverá mais guerras, não haverá, as Escrituras ensinam, né, que não haverá mais distinção entre povos, né, entre nações, né. Então serão todos um, né, o povo de Cristo, né. Tá? Então por isso que diz que os pobres regozijar-se-ão, porque não vai ter ninguém mais com mais vantagem do que os outros, né. Porque tão certo como o Senhor vive, eles verão que o temível será reduzido a nada e o escarnecedor consumido. Tá? Então, aqueles que hoje se destacam por causa de sua força, né, por causa do seu dinheiro, né, serão reduzidos a nada. E o escarnecedor, né, aquele que trata com desdém as coisas e as pessoas, né, que procuram se esforçar para guardar os mandamentos, guardar os convênios, né, aquele que trata com escárnio os convênios, as coisas sagradas, né, ele será consumido, né, então não vai mais existir isso. Tá? Isso lá, ele está falando dos últimos dias, tá? Então, essas escrituras elas servem para que nós possamos escolher, né, qual é o lado que nós queremos ficar. Se nós queremos ficar no lado daquele que vai ser consumido, né, daquele que vai ser reduzido a nada, é nesse lado que nós queremos ficar, ou então nós queremos ficar no lado daquele que vai ter gozo no Senhor, regozijo no Santo de Israel. Né? Qual é o lado que nós queremos estar? Então, essas escrituras elas servem para que nós possamos escolher, né, o lado do Senhor e nos fortalecer nisso. Né? Esse capítulo também ele serve para fortalecermos o nosso testemunho do livro de Mórmon, que ele foi predito pelos profetas lá na antiguidade. Tá certo? Então, é claro que tem mais coisas nesse capítulo, né? Mais princípios, mais doutrinas, mas acredito que esses sejam os principais, sejam os de maior destaque. Tá certo? Então, espero ter ajudado vocês e essas breves ponderações eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, aconselho, né, como sempre, a cada um fazer a sua leitura individual, ler, ponderar, orar, praticar a resposta, né, a resposta que tiver em seu coração por causa da sua oração, procurar aplicar em sua vida. Né? Que todos nós, né, possamos pensar nas coisas que nós aprendemos aqui hoje, possamos aplicar alguma dessas coisas em nossa vida. Né? Que nós possamos pensar quais dessas coisas que nós vimos aqui hoje nós podemos aplicar em nosso dia, né, na nossa vida diária, nesse dia. Tá certo? Então, obrigado pela paciência, nos encontramos amanhã, no mesmo horário, 5 para 6 da manhã, né? Aqui na página da Ala Santo Ângelo. E desejo um bom dia, um dia iluminado com a luz de Cristo para todos vocês. Certo? Muito obrigado. Até mais.